Olá pessoal, tudo bom com vocês? Como vocês estão? Vamos então iniciar uma série de videoaulas agora, uma série de aulas a respeito das cervejas, a respeito de um dos principais objetivos da cervejaria, né, que é fazer cervejas excelentes, nos seus mais diversos estilos e sabores, texturas, né? E nós vamos falar para vocês, aula por aula, uma por uma, cerveja por cerveja, todas as características, desde a embalagem até o sabor, a degustação, como apresentar esse produto, do que é feito, os maltes utilizados, os insumos, uma aulinha bem completa para que vocês possam ter esse material, assistir, reassistir, até que vocês realmente tenham segurança para falar sobre as cervejas da Cervejaria Brutus, tá bom? Sobre os nossos néctares dos deuses, sobre os nossos elixires da vida. É muito importante esses termos. Isso faz parte da marca da empresa, faz parte da nossa história, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos começar então para a primeira aula a respeito das cervejas. Nós vamos falar dela, a primeira cerveja do exército do Reino de Brutus, tá? No Reino de Brutus, nós temos as cervejas, elas fazem parte dos exércitos de cervejas guerreiras. Na antiguidade, a primeira os medievais, né, os antigos, travavam grandes guerras, né? E o primeiro exército que chegava na batalha, que estava lá na batalha, era considerado a frente de batalha. Então, nada mais justo do que a nossa cerveja de entrada, né, ser então a nossa frente de batalha. Ok, pessoal? Então, essa é uma frente de batalha, é a nossa primeira cerveja, é a cerveja de entrada do nosso exército. Ok? Eu vou mostrar primeiro para vocês a embalagem dela. Ela é servida numa garrafa de 600 ml, tá? De vidro, com uma tampinha decorada, uma tampinha personalizada com a nossa logomarca, ok? No lado esquerdo, isso é padrão, gente, todos os rótulos da cervejaria, tá? Aqui vai ter uma história da cerveja, vai ter o estilo da cerveja, por exemplo, aqui é uma Summer Ale com 4,5% de teor alcoólico, tá bom? Aqui embaixo tem a história da cerveja, a relação da cerveja com o estilo que ela se propõe. No centro, ao centro, nós sempre teremos o elemento principal do rótulo. Neste caso é a frente de batalha, então é o exército de Brutus saindo de seu castelo, do seu reinado, seguindo para as batalhas. Tá? Então aqui tem alguns dados técnicos, como o teor alcoólico, por exemplo, o logo da cervejaria, que em todos os rótulos estará no mesmo lugar. É muito importante, gente, o corte dos rótulos é sempre o mesmo em todas as cervejas para se manter o padrão. Todos os nossos rótulos, pessoal, são feitos com material BOPP metalizado, com laminação fosca e metálico localizado. Tá bom? Isso é muito importante vocês também terem esse palavreado, essas informações em mente, tá? Nossa Summer Ale, continuando o rótulo então, ela vem com um gargalo aqui. Esse gargalo, mais do que um embelezamento, ele tem uma função técnica, que é você deixar todas as cervejas no mesmo nível, quem olha de fora da prateleira, caso tenha alguma variação de alguns ml para mais ou para menos aqui, ou o formato da garrafa no fornecedor vem um pouquinho diferente, o gargalo mostra que a cerveja está sempre no mesmo ponto, ok? Então ele tem uma função técnica. Deste lado direito, nós temos todos os dizeres técnicos da cerveja, tá bom? Todos os dizeres técnicos. Quais são eles? O amargor. A Summer Ale é uma cerveja com 4,5% de ABV, né? 4,5% de ABV, 12,8 IBUs. É uma cerveja com amargor bem leve, uma cerveja leve, com um teor alcoólico baixo, com certeza uma cerveja refrescante, uma cerveja de alto drinkability, uma cerveja refrescante. E ela é e ela tem coloração 7 EBCs. Então é uma cerveja bem clarinha, é uma cerveja clara, leve e refrescante. Nada mais justo do que ser a cerveja de entrada do nosso exército de cervejas guerreiras, ok? Aqui as informações técnicas, que é uma cerveja extra e clara, não contém conservantes, nós não usamos nenhum tipo de conservantes aqui na cervejaria. Aos alérgicos é importante dizer que ela contém cevada e pode conter glúten,
Nossa cerveja não é sem glúten, ok? Alguns ingredientes nesta cerveja: água, malte, lúpulo e levedura. Essa cerveja, gente, nós utilizamos na produção dela o malte Pilsen, o malte Pale Ale, o malte Carapils, tá bom? E o malte Viena. Sim, esses maltes são utilizados para a confecção dessa cerveja. Então, aquela grande cervejaria que se vangloria muito por fazer uma duplo malte, só nessa cerveja, que é a de entrada, nós já temos aí 4 tipos de maltes, pelo menos, tá? Pilsen, Pale Ale, Carapils e Viena, tá bom? Esses 4 maltes compõem o grist de maltes dessa cerveja. Nessa cerveja, nós usamos de lúpulo de amargor o Columbus, e para aroma, nós utilizamos o lúpulo americano Cascade. Cascade. Este lúpulo Cascade é utilizado tanto na fervura para aroma, como também nós utilizamos nessa cerveja uma técnica muito interessante chamada dry hop. Dry hop ou DH, tá? O dry hop nada mais é do que a adição de lúpulo na fase fria do processo. Depois que a cerveja foi produzida, fermentada, ela está lá no tanque, na etapa de maturação, né, arredondando sabores. Então o cervejeiro adiciona lúpulo nessa fase para trazer frescor e uma explosão de aromas. Então, apesar de ser uma cerveja leve, uma cerveja de entrada, uma cerveja de alto drinkability, ela possui muito mais sabores e aroma do que uma Pilsen tradicionalzinha aí que vocês conhecem, tá? Então vamos agora fazer a degustação para vocês terem uma noção de como que é essa cerveja. Falamos da embalagem, da garrafa, do rótulo e agora vamos para a degustação, ok? Eu não gosto de estragar a tampinha, então eu sempre uso uma moedinha em cima da tampinha, porque o abridor ele costuma machucar a tampinha e eu gosto de guardar as tampinhas por um hobby. Isso é uma coisa que vocês podem ensinar para as pessoas, ok? Coloco o abridor em cima da moedinha de R$1 e destravo. Vocês viram que já fizeram um barulhinho, que mostra que a cerveja está com gás. E aqui, ó, a tampinha sai inteirinha, bonitinha, sem amassados, tá vendo? Bem legal. Pegamos a cervejinha. Essa cerveja, por ser uma cerveja leve, refrescante, eu vou usar um copo pint, half pint no caso, é um menorzinho, tradicional, só para vocês verem, ok? Faço o serviço. Formação de espuma, do colarinho, né? Tem que ter colarinho. Então, uma cerveja, conforme dito no rótulo, uma cerveja leve, clara, uma cerveja clara, tá bom? Amarelinho ouro, amarelo palha, amarelo ouro, mais ou menos, não tá tão dourado, um amarelinho mais de palha para ouro, ok? Tem uma leve turbidez, apresenta uma leve turbidez, mas é uma turbidez que a gente chama de turbidez elegante. Ela não é uma turbidez feia, aquela turbidez que parece uma água suja. Não, é uma turbidez elegante. É aquela turbidez que você consegue ver o outro lado do copo. Quando você olha a mão atrás do copo, você consegue ver. Então ela tem uma turbidez elegante, tá? Uma coloração bonita, turva, formação de espuma branca, persistente, tá bom? E vamos fazer agora o aroma. Um aroma floral, um aroma cítrico, lembra um pouquinho também no aroma de casca de pão, um pouquinho de casquinha de pão, que vem do malte, oriundo do malte, cítrico e floral, que vem do lúpulo Cascade, e vamos provar. Conforme prometido, uma cerveja de altíssimo drinkability, uma cerveja leve, refrescante, facílima de beber. Ela agrada muito as pessoas que estão saindo do universo das cervejinhas tradicionais de prateleira e entrando no universo da artesanal. Por quê? Porque ela não é uma cerveja que possui um grande amargor, um grande teor alcoólico, uma cerveja muito agressiva, muito intensa. Ela é uma cerveja leve, uma cerveja que você pode beber do lado da piscina a tarde inteira, num churrasco. Ela vai ter uma harmonização muito bacana com peixes, saladas, num churrasco com carne assada, né? Mas em geral com comidas mais leves,
menos apimentadas, menos gordurosas, porque ela é uma cerveja leve e delicada, bom? Ela não é uma cerveja agressiva. Então é isso, gente. Toma mais um golinho? Summer Ale, família das Ales, cerveja leve, refrescante, muito mais interessante do que uma Pilsen por aí. Ela tem no sabor, gente, no sabor na hora de beber, ela vai lembrar um pouquinho de casquinha de pão, um pouquinho de casquinha de pão que vem do malte, que ela é uma cerveja por malte, né? Então ela tem esse sabor do malte bem presente, bem interessante, tem o amargor do lúpulo, um equilíbrio perfeito, tá bom? Entre esses dois. E essa é a nossa Summer Ale, uma cerveja fácil de beber, leve, refrescante, porém muito mais interessante do que uma Pilsen tradicional para as pessoas que gostam. Fora que o rótulo é lindo, não molha, você vê, o rótulo não sai na mão, pode tentar tirar, ele não sai depois de molhado, o que é muito importante, agrega valor ao produto de qualidade. E é isso. Nas torneiras, a cerveja é a mesma do que na garrafa. Ah, um ponto importante. A garrafa, ela é pasteurizada, ok? É uma cerveja pasteurizada. O armazenamento dela pode ser feito em temperatura ambiente. Não precisa ser armazenada refrigerada, apenas na hora de consumir, ok? Então, nas prateleiras, nas gôndolas do supermercado, nas gôndolas de empórios, ela pode ficar sem problema, desde que não fique no sol, nem em altas temperaturas. Fica um local fresco e arejado. Ok, pessoal? Essa foi a nossa primeira degustação da nossa primeira cerveja, cerveja de entrada do reino das cervejas guerreiras, reino de Brutos. O exército de Brutos é mais forte. Tamo junto.